agradecer desde já ao Padre Manel ter disponibilizado para estar connosco. O Padre Manuel Vieira é uma pessoa, primeiro de tudo é boa pessoa, depois, além do seu ministério de sacerdote, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Évora, desenvolve também trabalho na área da psicologia na nossa arquidiocese e ainda capelão do Hospital Espírito Santo de Évora. É também, desenvolve também a atividade de coordenador da Pastoral da Saúde na Diocese de Évora. Por isso, reúne em si conhecimentos e práticas naquelas áreas que são fundamentais no tema que hoje vai ser abordado, o luto. É psicólogo, é sacerdote, além do seu apoio como técnico, dá o seu apoio como sacerdote, e na prática, foi isso em prática, na sua relação com os doentes que estão internados e outros, e com as suas famílias. Por isso, sem mais demoras, convido o Sr. Padre Manuel a iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Boa noite a todos, antes de mais nada. Muito obrigado ao Padre Fernando e ao Otávio pelo convite para estar aqui hoje convosco. Ao Otávio, em particular, agora pela simpatia das suas palavras introdutórias. E sem mais delongas, vou entrar no tema que me pediram para tratar um bocadinho, que é este luto em tempo de pandemia. Só interromper um bocadinho. Pode baixar um bocadinho o som, está só a ouvir um pouco feedback. Aí o seu som está só a ouvir aí assim. Sim. No meu? Sim, está só a ouvir um feedbackzinho. Pode baixar só um bocadinho o som, se calhar. Sim. Assim está melhor? A partir assim. A partir assim. Ok. Então, se for preciso alterar, vai-me dizendo, Fernando. Está bem. Ora bem, então eu vou tentar abordar este tema do luto um bocadinho a partir da perspectiva pastoral, naturalmente, sou padre, mas também um bocadinho a partir da psicologia e sobretudo tentando perceber em que medida é que nós todos podemos viver estas experiências de luto. Mandam as normas que quando nós falamos de um tema tentamos primeiro, enfim, delimitar um bocadinho as fronteiras do conceito que queremos abordar. E no que diz respeito ao luto pode-se dar uma definição assim muito simples, muito fácil de entender por todos, que é o luto é uma experiência de perda, em primeiro lugar, é perder alguém com quem se tem uma relação significativa, e é o processo de adaptação que a pessoa passa perante essa perda. Não é? E, portanto, a esse processo de adaptação à perda chamamos luto. Esta experiência é comum a todos os homens e mulheres, ao longo das suas vidas, vão tendo, nos mais diversos momentos, estas experiências de luto. O tema que me foi proposto foi relacionar isto com o contexto que estamos a viver, que é a pandemia. A pandemia não traz propriamente nada de novo ao processo de luto. Agora, isso sim tem um efeito que é dificultar o processo e agravar as dificuldades que já são próprias desse processo de luto. Para melhor nos entendermos e para depois, se calhar, podermos conversar um bocadinho no fim, eu partia de três exemplos, três casos práticos, se quiserem, não é? Para depois poder falar um bocadinho daquilo que são as características deste processo e como é que nós o podemos viver neste contexto de pandemia. Estes três exemplos são os seguintes. Primeiro, queria falar-vos de um rapaz, de um homem, João, 40 anos, solteiro, a viver com os pais. Teve um problema oncológico com internamentos intermitentes. Na fase terminal, é internado e fica hospitalizado durante 2 meses. Devido à pandemia, não pode receber visitas.
nunca conseguiu falar abertamente com os pais sobre a gravidade da doença, nem sobre a morte iminente de que ele era consciente. Já no final, quando se aproxima a morte, é autorizada uma visita dos pais ao hospital para se despedirem. No entanto, o João morre nesse dia de manhã antes de ver os pais. Em que medida é que isto vai afetar o luto daqueles pais? O segundo caso que podemos apresentar tem a ver com... Os casos são, como vocês imaginam, são meio fictícios, não é? Naturalmente. Mas a partir da experiência que vou vendo e de casos concretos que fui conhecendo. O segundo caso, por exemplo, podemos pensar numa mulher, Isabel, de 80 anos. Foi ingressada num lar há 2 anos. Está acamada devido a um AVC. Por causa da pandemia, e porque estava acamada, durante todos estes meses de pandemia, não pôde receber as visitas da sua família. Pela idade e por alguns sinais de demência que já tem, não percebe porque é que os filhos não vêm vê-la. Naturalmente, esta mulher sente-se desamparada e abandonada. Quando há um surto de Covid no lar em que está, acaba por ser contagiada e morre. Os filhos, que não a veem há 9 meses, não podem ver o corpo e o funeral vai diretamente para o cemitério, onde é enterrada dentro de um saco plástico. Refiro isto do saco plástico porque é muito significativo, porque culturalmente é um detalhe, mas é um detalhe que as pessoas lhes faz muita impressão. Não pude ver a minha mãe, não pude ver o meu pai e foi enterrado dentro de um saco plástico. Como é que esta família vai fazer o luto? Um terceiro exemplo, que não estará longe da experiência de algumas pessoas. Imaginemos um casal, António e Glantina, de 78 e 77 anos. Viviam os dois na sua casa, onde tinham ainda alguma autonomia. Durante toda a pandemia ficaram em isolamento quase completo, por precaução. Têm uma filha, Sandra, que passava por lá todos os dias para dar alguma assistência. Acabou por os contagiar. A mãe sobreviveu. O pai morreu. Agora, a Sandra tem de sepultar o pai e de gerir a culpa de o ter contagiado, causando-lhe a morte. E a dona Eglantina tem de continuar em isolamento e fazer o luto sozinha na casa onde vivia o marido. São 3 situações diferentes, mas que de alguma maneira apanham alguns aspectos que têm a ver com esta circunstância da pandemia que estamos a viver, no que ela diz respeito ao processo de luto. O que é que eu vos proponho agora? Vou falar-vos de 6 pontos. Vou tentar ser breve, mas não prometo, porque às vezes enrolo-me. Em primeiro lugar, vou falar-vos um bocadinho daquilo que são as manifestações de um luto normal, não é? Quais são os sentimentos, quais são as sensações físicas, quais são as cognições e quais são os comportamentos. Em segundo lugar, quais é que nós entendemos ser as tarefas do luto? Ou seja, aquelas coisas que é preciso fazer para que o luto seja um processo saudável e superável. Em terceiro lugar, vou falar um bocadinho dos recursos normais que costumam ajudar as pessoas neste processo. E, em quarto, vou abordar um bocadinho a relação entre a fé cristã, naturalmente, e o luto. E, em quinto, vou entrar um bocadinho nas perturbações específicas que a pandemia veio trazer a esta experiência e está a trazer à vida de muita gente. Terminando depois com alguns tópicos sobre formas e modos de facilitar o processo de luto neste contexto de pandemia que estamos a viver. Em primeiro lugar, então, gostava de abordar um bocadinho aquilo que são as manifestações de luto normal. Quer dizer, quando nós perdemos alguém próximo, como é que fazemos o luto? O que é que implica isso? Pelo que é que passamos? Não é? E digo luto normal, sendo que a palavra normal aqui é aplicada num sentido clínico
e no sentido estatístico, no sentido clínico, no sentido em que é um luto que não é especialmente complicado e que não deriva para situações clínicas de natureza complexa, para patologia, para luto patológico, dizemos nós, e no sentido estatístico, no sentido em que é o mais frequente, não é? Ora bem, neste luto normal, e aqui sugeria-vos e pedia-vos que fossem pensando nos vossos próprios processos de luto e vendo quais destes aspectos é que vocês viveram de uma forma mais intensa, o que é que experimentaram mais. Porque naturalmente eu vou falar de uma série deles, mas nem todos experimentam tudo, naturalmente, não é? Começava pelos sentimentos, que é se calhar a parte mais dura de passar num processo de luto. Quais são os sentimentos normais para quem passa por isto? Bem, em primeiro lugar, o choque pela morte. E o choque é tanto mais intenso quanto inesperada é a morte, naturalmente, ou tanto mais intenso quanto violenta ou fora do normal é a morte. Particularmente frequente nos casos, por exemplo, de acidentes rodoviários, no caso de doenças súbitas, morte por infarto, por exemplo. Naturalmente, nessas situações, o choque é mais intenso. Em segundo lugar, a tristeza. É normal sentirmos tristeza quando alguém que amamos morre. E esta tristeza tem necessidade de expressão. É preciso chorá-la, faz parte. Aliás, reprimir esta tristeza é contraproducente e pode, isso sim, conduzir a lutos complicados. A tristeza é normal, é uma reação adaptativa a uma situação de perda e, portanto, é natural sentirmos tristes. Um outro sentimento, se calhar às vezes um bocadinho mais incómodo, é a irritação ou a raiva, não é? Que é comum e ao mesmo tempo pode ser um bocadinho desconcertante para quem a sente. Como é que eu posso estar zangado por o meu pai ter morrido? Como é que eu posso estar zangado com ele? Não é? Mas apesar de tudo é frequente. No processo de luto ficar zangado, irritado com quem partiu. Com quem partiu e connosco próprios. Não é? E é preciso reconhecer isto. Não tem nada de estranho. Esta irritação pode ter duas origens, se quisermos. Em primeiro lugar, a frustração. A frustração por não ter conseguido fazer nada, por não ter feito mais, por não ter sabido dizer o que era preciso dizer ou fazer o que era preciso fazer. Esta frustração gera raiva. E por outro lado pode ser também ter origem numa espécie de experiência regressiva por aquilo que nós chamamos ansiedade de separação. É um bocadinho a história da criança que vai ao supermercado com a mãe e no meio do supermercado, a dado momento, perde-se da mãe e sente-se aflito, sente-se abandonado, e quando a mãe finalmente o encontra, a criança, em vez de ficar contente, é capaz de começar a dar caneladas à mãe muito zangado. Está a expressar a sua frustração por aquele momento de perda. É um bocadinho isto que acontece às vezes quando fazemos a experiência do luto. Outro sentimento muito frequente é a culpa. A pessoa que sobrevive, sentir-se culpado, porque sente que podia ter feito mais, podia ter feito diferente, podia ter feito melhor, podia ter estado mais presente, podia ter feito alguma coisa que alterasse o desfecho fatal, e isto faz com que seja muito frequente o sentimento de culpa. Além da culpa, a ansiedade. É normal que num processo de luto se sinta ansiedade. Desde uma ligeira insegurança até à experiência de ter ataques de pânico, por exemplo, que às vezes acontecem nesta fase. E que tem também duas fontes principais. Por um lado, esta questão de como é que eu posso viver sem ele ou sem ela? Como é que vai ser a minha vida sem esta pessoa? Se é o meu marido, se é a minha mulher, se é a minha mãe, se é o meu pai. E por outro lado, alguma ansiedade que nos provoca
Porque ao acompanhar a morte de alguém que é próximo, nos confrontamos com a nossa própria mortalidade. Somos obrigados a confrontar-nos com a fragilidade da vida. E isso pode gerar alguma ansiedade. Outro sentimento muito, muito frequente é a solidão, obviamente. A solidão de quem fica. E é importante distinguir aqui a solidão emocional da solidão social. Eu posso estar rodeado de gente, mas ainda assim sentir uma solidão imensa. Imaginemos a mulher que perde o marido com quem teve casada 50 anos. Podem vir os netos todos, e os filhos, e os primos, e os amigos, mas há ali um buraco, uma ausência, que não tem remédio naquele momento. E há uma solidão que tem de ser vivida e tem de ser experienciada. Depois, naturalmente, outro sentimento comum é a saudade. Sentimos falta daquele que partiu. Sentimos saudades. Não há nada mais natural no processo de luto. Um outro sentimento, também às vezes desconcertante, é o alívio. Sobretudo em processos em que houve uma doença longa, por exemplo, um processo em que houve uma dependência, e quando a pessoa morre, quem fica sente alívio. E esse alívio é profundamente natural. Mas, ao mesmo tempo, esse alívio vai acompanhado com muita frequência por um sentimento de culpa. Sinto-me culpado por me sentir aliviado. E essa mistura de sentimentos, às vezes, é difícil de gerir. Mas faz parte, é natural. Passados 10 anos a cuidar de um doente, quando esse doente finalmente morre, se sinta alívio. Faz parte do processo. Ou então um outro sentimento, também que às vezes acontece, é uma certa insensibilidade. A morte é tão desconcertante, é tão chocante, que a pessoa recorre a um mecanismo de defesa inconsciente que é quase impermeabilizar-se. Isso faz com que evite o descontrolo. E para algumas pessoas, a ideia de descontrolar-se emocionalmente é muito assustadora. E por isso recorrer a uma certa insensibilidade, a uma certa carapaça, é uma maneira de sobreviver. É uma maneira de gerir aquele momento de quase descontrole. E isso acontece com alguma frequência. No processo de luto também acontece com frequência sensações físicas. Obviamente o nosso corpo expressa aquilo que estamos a viver, que estamos a experienciar, que estamos a sentir. E portanto é muito frequente sentirmos vazio no estômago, aperto no peito, aperto na garganta, hipersensibilidade ao ruído, uma certa sensação de despersonalização, como nada parece real, mas como se estivéssemos anestesiados fisicamente. Falta de ar, debilidade muscular, por exemplo, nos momentos mais próximos da morte, por exemplo, nos funerais, é muito frequente que as pessoas literalmente se vão abaixo. Tem a ver com esta debilidade muscular, que faz parte deste processo. Ou a boca seca, também é muito frequente. São sensações físicas que são normais, fazem parte do processo. Depois, a nível cognitivo, também há algumas coisas que fazem parte da normalidade. Uma certa incredulidade. Não posso crer, não posso acreditar. Isto não está a acontecer. Faz parte de uma certa maneira de reagir à morte de alguém próximo. O não acreditar. Em segundo lugar, a confusão. Cognitivamente, a pessoa fica confusa, fica com dificuldade de se focar, de se concentrar, de tomar decisões. Há dias, quando estava a ler um artigo precisamente sobre isto do luto, o autor narrava uma história que se tinha passado com ele e que eu achei muito curiosa. Dizia ele que certo dia apanhou um táxi, entrou no táxi, como normalmente, e disse ao taxista: olha, quero ir para a morada X. E passados umas centenas de metros, o taxista voltou-se para trás e perguntou-lhe: olha, desculpe, não fixei, diga-me lá para onde é que quer ir. E ele voltou a dizer-lhe. Passado mais um bocado, ele viu que o taxista estava a ir por um caminho completamente diferente daquele que supostamente era para ser.
E voltou a interpelá-lo e dizer, olha, desculpe, mas o caminho para onde eu quero ir é por ali. Desculpe, baralhei-me. Mais à frente voltou a acontecer ele confundir-se. E a dada altura, o passageiro, que era relativamente sensível a estas questões, perguntou ao taxista, olha, desculpe, mas passa-se alguma coisa? E o taxista contou-lhe, olha, peço-lhe imensa desculpa, mas o meu filho morreu há 15 dias e a minha cabeça não está boa, peço-lhe desculpa. Ou seja, esta confusão é frequente no processo de luto. Não passar por ela é que seria estranho. Por outro lado, uma sensação de presença também é muito frequente. Esta sensação de como se quem morreu me estivesse a ver, como se quem morreu estivesse a olhar para mim. E eu atuo sempre com esta sensação de que o marido, a mulher, o filho ou o pai me estão a ver. Não no sentido que nós às vezes dizemos, no sentido espiritual, de acreditarmos que eles continuam a ouvir. Não. Como se estivesse aqui na sala. Como se estivesse na sala a olhar para mim. Este sentir-se observado faz parte. Pelo menos nas primeiras semanas. É relativamente frequente. E também, a nível cognitivo, às vezes existem as alucinações visuais ou auditivas. O ver o falecido, o ouvi-lo, frases, expressões, mas ouvi-los mesmo, ter a sensação que está a escutar. Normalmente isto depois desaparece com o tempo. Passadas algumas semanas isto deixa de aparecer. Mas é relativamente frequente que isto ocorra nos primeiros tempos de um processo de luto. A nível de comportamento, também há uma série de comportamentos que fazem parte da normalidade. Perturbações do sono, sonhar com quem morreu, perturbações alimentares, perder o apetite ou começar a comer mais, distrações, no sentido de não saber onde é que deixei o carro estacionado, o isolamento social, obviamente, não quero ver ninguém, não quero estar com ninguém, quero estar fechado na minha concha. A necessidade de evitar recordatórios, por exemplo, evitam-se lugares onde era normal ir com a pessoa falecida, os objetos que lhe recordam. Recordo-me de uma senhora que acompanhei há uns anos, o marido já tinha morrido há 5 anos e ela continuava a esconder as fotografias dele nas gavetas, porque não conseguia olhar para as fotografias do marido. Evitar aquilo que nos recorda a pessoa falecida. Pode ser uma reação de luto. Ou o contrário, a necessidade de recordatórios, de ir visitar lugares onde se foi, aos restaurantes que era normal frequentar, aos sítios onde se passaram férias, a necessidade de trazer fotografias consigo, ou objetos, ou peças de roupa do falecido. Esta necessidade também é frequente, também é normal. Procurar e chamar em voz alta a pessoa que morreu, também acontece. Ou então alguma hiperatividade desassossegada. A pessoa, como tem dificuldade em gerir as emoções, mete o foco em atividades práticas. E, portanto, começa a fazer muitas coisas. Começa a arrumar a casa toda, começa a fazer limpezas, começa a arrumar os armários, começa a fazer 30 por uma linha, uma necessidade quase de hiperatividade. Faz parte. E depois, com frequência, estas coisas vão passando, vão-se diluindo. E, naturalmente, o choro, momentos de expressão das emoções, da tristeza. Tudo isto faz parte de uma certa normalidade do luto. Ora bem, pegando nisto tudo, o que é preciso fazer para que o luto se faça e se faça bem, para que seja um luto saudável? Vou falar-vos daquilo que são... Quem estuda estas coisas fala em fases, fala em etapas, e há alguns autores que falam de uma coisa que eu prefiro, que é as tarefas do luto. Ou seja, aquelas coisas que a pessoa que está em luto precisa de conseguir fazer para superar essa fase. Naturalmente, o luto é um processo em que cada pessoa vive de maneira diferente, não há dois lutos iguais. Mas há tarefas que são quase obrigatórias para que as coisas corram bem, para que se possa fazer o luto e continuar a viver.
Não há uma ordem, não há um método, mas para que se processe é quase sempre preciso fazer estas tarefas. Quais são elas? Primeiro, aceitar a realidade da perda. Parece uma evidência, mas não é. É preciso aceitar que a pessoa morreu. É preciso aceitar que já não vai estar aqui, que já não vou tê-la comigo, que já não vou poder contar com ela no sentido em que contava como até aqui. Aceitar a sua partida. E é importante distinguir entre a aceitação intelectual, que a gente aceita racionalmente, e a aceitação emocional. São níveis distintos e com tempos diferentes. A nível racional, a gente aceita mais rapidamente, mas a nível emocional, este aceitar a perda, aceitar a morte, demora mais tempo. E não há nenhum problema com isso, mas é preciso fazê-lo. Em segundo lugar, é preciso trabalhar as emoções e a dor da perda. E isso implica, em primeiro lugar, permitir-se sentir. Não adianta fingir que está tudo bem, porque não está tudo bem. É preciso chorar, é preciso sentir tristeza, é preciso sentir ansiedade, é preciso permitir-se sentir e entender o que se sente. Ou seja, sermos capazes de identificar as emoções e interpretá-las e saber o que é que significam. E isto está muito longe de ser fácil e de ser evidente, porque acho que somos todos um bocadinho alexitímicos, uns mais do que outros, mas é frequente termos dificuldade em identificar as emoções e em lidar com elas. E em processo de luto, em que às vezes as emoções vêm como um turbilhão, é difícil saber distinguir aquilo que se está a sentir. A tristeza mistura-se com a irritação e com a raiva, amor e ódio, mistura-se tudo, não é? E é preciso fazer a distinção, a identificação e passar por isso. Não bloquear, não fingir e não evitar. Não faz mal passar por isto. É bom, é adaptativo experienciar todas estas emoções e depois ir-las canalizando, digamos assim. Em terceiro lugar, adaptar-se a uma vida em que o falecido está ausente. Não é? Ou seja, a partir de agora, o marido que ficou viúvo tem de adaptar a vida porque já não vai ter a mulher consigo. E vice-versa, seja qual for a relação. E isto implica uma série de adaptações, podem ser externas, internas, ou até umas adaptações a que chamamos espirituais, no sentido lato. Adaptações externas, porque depende dos papéis que a pessoa que morreu desempenhava. Às vezes, sem disso termos consciência. Demora algum tempo até que a pessoa que fica perceba quem perdeu. Naturalmente, a mulher sabe que perdeu o marido sabe que perdeu a mulher, o filho sabe que perdeu o pai, mas depois há aqui uma série de perdas que se vão tendo consciência progressivamente, porque além de ter perdido o marido, se calhar também perdeu o companheiro, também se calhar perdeu o amigo, também se calhar perdeu o ouvinte, também se calhar perdeu o cozinheiro, também se calhar perdeu o jardineiro, se calhar também perdeu o carpinteiro, se calhar também perdeu quem lhe resolvia os problemas de eletricidade. Ou seja, estes diferentes papéis são diferentes perdas que se vão sentindo progressivamente e que exigem uma adaptação da vida à ausência de quem desempenhava esses papéis. Há depois adaptações internas, não é? Porque a perda implica uma redefinição da minha própria identidade. A nossa identidade faz-se muito, numa parte significativa, a partir da relação que temos com os outros. E, sobretudo, as relações mais estruturantes, pois são aquelas que mais nos definem a identidade. Alguns dos nossos papéis são tão relacionais que a ausência do outro nos mutila, sentimos-nos mutilados. Ser mulher de, ser pai de, ser marido de, e é preciso responder essencialmente a duas perguntas. Primeiro, quem é que sou eu agora? Já não está esta pessoa. Quem sou eu? E em que é que sou diferente de quando ele ou ela estava?
E isto implica uma adaptação interna muito grande. E depois adaptações espirituais, em sentido lato, tem a ver com as nossas cosmovisões, com as nossas concepções da vida e do mundo, sobre as nossas crenças religiosas, e que com muita frequência estavam também muito dependentes da minha relação com o outro. Tudo isso se vai ter de adaptar. E, portanto, uma tarefa fundamental é adaptar a minha vida percebendo que a outra pessoa já não está ausente, já não vai estar daqui para a frente. E a quarta tarefa deste processo tem precisamente a ver com isto, que é recolocar a recolocação emocional do falecido e continuar a viver. Não se trata de esquecer, mas de que as memórias não nos paralisem. Quando aquele que morreu tinha um papel central na minha vida, eu preciso de o rearrumar. Não é eliminá-lo, não é esquecê-lo, mas eu preciso de o arrumar de outra maneira na vida para que eu possa continuar a viver. E, portanto, isto passa por integrar esta presença ausente de uma forma positiva. E chegar a assumir, e isso significa que se está a fazer um bom luto, chegar a assumir que é possível viver, é possível ser feliz, é possível conhecer outras pessoas, sem que isso diminua ou anule a importância de quem partiu. E este é o objetivo do processo de luto. Portanto, estas 4 tarefas são as 4 tarefas fundamentais para que se possa passar por um processo de luto de forma saudável. Quais são os recursos normais que nos ajudam? Olha, em primeiro lugar, o funeral. O funeral é um marco, logo para começar a fazer o luto, porque torna a morte mais real, ajuda a superar a negação, oferece a oportunidade de estabelecermos ligações, de exprimir e partilhar os pensamentos e sentimentos acerca daquele que morreu, e de formalmente dizer adeus. Formaliza a despedida. E isso é fundamental. Por outro lado, reúne os familiares, em tempos normais, claro, em tempos normais. Reúne os familiares, os amigos, que se apoiam mutuamente naquele momento, e cumpre um papel também decisivo, que é este. Numa situação que é de descontrolo, quando morre alguém, o marido, a mulher, o filho, o pai, a situação parece descontrolada, o funeral torna-se a concretização de um objetivo concreto. Ou seja, dá-nos um guião. Dá-nos um guião. Perante a morte, eu sei o que é que tenho de fazer. Contactar a agência, avisar os familiares, marcar a hora, agilizar aquilo que é preciso agilizar. Dá-me um guião comportamental. No momento de descontrolo, isso cumpre um papel fundamental. Em segundo lugar, ajuda, pois, a expressão física das emoções, dos afetos, o abraçar, o beijar, tudo isso é a expressão normal, fora da pandemia, que acontece no momento de despedida e de luto. E, por outro lado, pois, o partilhar sentimentos, os pensamentos, as emoções, conversar, chorar com outros, tudo isso ajuda a processar. Uma nota sobre... eu se calhar já estou a exagerar no tempo. Fernando, quando quiseres interrompe-me, mas precisava aqui de mais 5 minutinhos. Mais 10, mais 10. Mais 10, estás generoso, maravilha. A fé cristã e o luto. Eu acho que é importante dizer uma palavrinha sobre isto. Naturalmente, aqueles que estamos a partilhar aqui hoje, certamente todos ou quase todos, o fazemos desde uma perspectiva cristã. A visão cristã sobre a morte e o luto está muito bem expressa numa das admonições que é proposta no rito das Ezequias. E eu vou lê-la porque ela é precisa. Diz assim: a morte do nosso irmão enche-nos de tristeza e recorda-nos como é frágil e breve a vida do homem. Mas neste momento de tribulação, conforta-nos a nossa fé. Cristo vive eternamente e o seu amor é mais forte que a morte. Por isso, não deve vacilar a nossa esperança. O Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação vos conforte nesta tribulação.
neste pequenino texto condensa-se aquilo que é um bocadinho a visão cristã da morte e do luto. A fé cristã tem, portanto, efeitos que são muito importantes neste processo. Primeiro, ajuda a construir um significado, na medida em que a nossa fé nos ajuda a ter um enquadramento para compreender a vida e a morte. Para o crente, a morte não determina o fim total de quem morre, mas concebe-se a vida como um contínuo, em que a morte é interpretada como esse umbral para a eternidade, onde a vida continua, se planifica e realiza completamente. Isto é um enquadramento que ajuda muito no processo de luto. Por outro lado, traz esperança ao desespero. No momento de desespero, encontramos na nossa fé esperança, com o efeito de pacificação que isso supõe e que isso oferece. Além disso, permite conforto na gestão da perda e na orientação da própria sobrevivência. Concretamente, os rituais, não só o funeral propriamente, mas também as missas de sufrágio, de 7º dia, 30º dia, as orações que se fazem. Há muita gente que depois lá em casa tem uma fotografia onde coloca uma vela, onde de vez em quando faz uma oração. Todos estes rituais ligados à fé constituem-se como uma forma de despedida, mas também uma forma de manter a ligação com o falecido, com quem morreu, e que se traduz numa sensação de presença espiritual que é muito reconfortante para quem está a passar por isso. E, naturalmente, também contribui para a aquisição de suporte social nas próprias comunidades em que a pessoa está inserida e vai buscar aí também apoio social. Ora bem, este é o quadro de um luto normal que é feito disto tudo. O que é que a pandemia veio trazer a isto? Bem, como disse no princípio, não é que tenha vindo trazer novidades, mas agravou alguns aspectos. Agrava e dificulta o processo em alguns aspectos. Concretamente, no que diz respeito ao isolamento, que pode ter um efeito de bloqueio. Isolamento, por exemplo, do doente que passa dias, semanas, meses no hospital sem ter visitas, sem conseguir estar com aqueles que ama e que o amam, sem conseguir partilhar aquele processo de doença e de fim. E isolamento da família, no processo da morte, porque não acompanha aquele que morre, e no processo do luto, porque não pode acompanhar, não se pode partilhar, não pode expressar as emoções, aquela expressão tão física do abraço, do choro, de se agarrar a alguém. Naturalmente, o isolamento impede isto. Isto pode ser desgarrador do ponto de vista emocional. Em primeiro lugar, aumenta a probabilidade de trauma, não é? Porque há mortes que são muito rápidas, a pessoa foi contagiada e em menos de 10 dias pode morrer. E, além disso, quando é contagiada e agrava o estado de saúde, desaparece para o hospital e só já se volta a saber dela quando morre e quando se faz o funeral. O não ver o corpo, tudo isto agrava a probabilidade de, em alguns casos, poder deixar ao sobrevivente uma situação de trauma e de stress pós-traumático que está a ser diagnosticado em algumas situações perante estes casos. Agrava os sentimentos de raiva e de irritação. Pode ser canalizada para os médicos, para os técnicos de saúde, para as entidades de saúde ou para o falecido, porque não teve cuidado, por ter sido negligente, podia-se ter protegido e não protegeu, e isto pode despertar sentimentos de raiva em quem fica, que são difíceis de gerir, mais difíceis ainda do que já são normalmente. E associada à raiva, a culpa. Mais uma vez, a pandemia agrava os sentimentos de culpa, por não ter protegido, por, em alguns casos, ter contagiado o outro. Pode acontecer. Naturalmente o contágio é sempre involuntário, mas isso não impede a culpa.
quando a gente sabe que foi o causador do contágio, em caso de morte, depois há que gerir todo este processo de culpabilização, por não se ter tido cuidado, por ter sido... tudo isto que acontece com frequência, que todos nós sabemos, não é? E, em quarto lugar, há uma certa desformalização do processo de despedida e de luto. O que é que eu quero dizer com isto? Aqueles guiões, os guiões que o funeral, as celebrações, os encontros familiares nos davam como formas, como métodos de gerir, agora foram alterados, foram baralhados, foram reduzidos ou inclusivamente completamente anulados, não é? E isto impede a formalização da despedida, reduz o apoio da rede social e aumenta a percepção que eu posso ter de não estar a fazer o que a pessoa merecia. E isto deixa um travo amargo, é difícil de gerir. Esta desformalização da despedida e das semanas iniciais do luto podem complicar o processo de luto no seu conjunto. Coisas que podem ajudar, e com isto já estou mesmo a terminar. Coisas que podem ajudar neste processo, quer no contexto da pandemia, quer em geral. Primeiro, ativar o mais possível redes de apoio, contrariar a solidão e o isolamento, fazer mais conversas telefónicas com familiares, com amigos, combater a tentação de isolamento. Este é o primeiro aspecto essencial. Coisas interessantes que às vezes podem resultar para algumas pessoas, para outras não, mas para outras sim, e que às vezes têm efeitos muito interessantes. Por exemplo, organizar um livro de recordações. Um livro onde possam incluir-se textos sobre a pessoa falecida, histórias de alguns acontecimentos particularmente significativos, algumas fotografias, alguns desenhos feitos pelos netos, por exemplo. Compilar isso tudo, ficar como livro de recordações. É uma forma de ritualizar e de ajudar o processo. O mesmo efeito pode ter, por exemplo, a compilação de um álbum de fotografias, compilar as fotografias da pessoa que morreu, com a família, com os amigos. Isso pode ter um efeito muito pacificador, de ajudar a processar a despedida. Para algumas pessoas que são mais dadas à escrita, por exemplo, pode ser interessante neste contexto da pandemia, quando não houve uma despedida, quando não se pôde dizer aquilo que se queria dizer, quando não se tiveram conversas que era necessário ter tido. Pode ajudar, por exemplo, a escrever uma carta ao falecido. Sentar-se e escrever e dizer-lhe tudo o que gostaria de ter dito. E depois essa carta pode guardar-se junto de uma fotografia, por exemplo, ou pode fazer-se um pequeno rito de montar uma moldura com uma fotografia e queimar a carta junto à pessoa que morreu e acender uma vela, por exemplo. É uma forma de ritualizar. E para algumas pessoas isto tem um efeito muito interessante. A mesma coisa também, por exemplo, pode-se fazer um diário do luto, ir escrevendo as experiências, aquela história da identificação das emoções, por exemplo, escrevê-las é útil. Um diário do luto, para quem tem a potência pela escrita e por quem gosta de o fazer, pode ser muito interessante. Escolher um objeto ou um símbolo que representa o falecido e usá-lo, ou tê-lo num lugar visível, fazer uma moldura especial e colocá-lo em lugar de destaque, tudo isso ajuda. Também pode ajudar, por exemplo, definir um momento ao longo da semana em que pode acender uma vela e fazer uma breve oração por quem morreu. E aqui há uma nota, sem exageros, fazer altares laudatórios a quem morreu pode ter um efeito negativo e não ser muito saudável. Não é disso que estou a falar. Mas ter no lugar de destaque uma fotografia onde regularmente se para um minuto e se faz uma oração, ou se tem um pensamento sobre a pessoa, isso ajuda a processar. Ou planear, neste contexto em que estamos, planear um memorial
para quando for possível, para daqui a uns meses, para daqui a umas semanas, e planear, olha, vou fazer um encontro com a família, vamos reunir-nos em tal sítio e vamos fazer isto, isto e isto. Manel, tem de ligar o som. Ok. Já está? Ok. Bem, terminando mesmo, e já estou completamente fora de tempo. Coisas que podemos fazer para apoiar o luto de outros. Sempre à medida e em função da qualidade da relação que nós tenhamos, não é? Isso aí, depois cada um é que tem de avaliar. Primeiro, bom, fomentar e promover a presença da maneira que for possível, através de telefone, através de videoconferências, através de mensagens, através do WhatsApp, e manter alguma regularidade, porque uma das coisas que as pessoas sentem é que nos primeiros dias tem muita gente a dar apoio, mas passada uma semana, esses apoios desapareceram. Segundo, partilhar histórias em comum com quem morreu. É uma coisa que pode ser muito reconfortante. Quando eu perdi o meu marido, ou a minha mulher, ou a minha mãe, ou o meu pai, que alguém, que é meu amigo, partilhe comigo histórias engraçadas, significativas, que viveu com ele. Isso pode ser muito interessante, pode trazer conforto. A mesma coisa, fazer chegar alguma fotografia ou algum vídeo onde entrava a pessoa, não é? Enquadrando, naturalmente. Pode ser reconfortante também, pode ajudar. Ou partilhar que se fez uma oração pela pessoa, ou que se partilhou uma história positiva sobre ele com alguém de quem os dois eram amigos, por exemplo. Esta partilha traz conforto àqueles que estão mais apertados, digamos assim, no processo de luto. E é uma maneira de se fazer presente, e é uma maneira de estar lá, e que independentemente da pandemia podemos fazer de muitas maneiras. Quando é que acaba um processo de luto? Não há tempo certo, não há uma receita, não é? Aquilo que sabemos e que os estudos nos vão dizendo é que pode ir de 1 ano a 2 anos para relações estreitas, não é? Marido, mulher, pais, filhos, de 1 a 2 anos é o tempo normal de um luto. Querer fazê-lo à pressa não adianta. Critério possível para avaliar em que ponto é que estamos. Olha, quando conseguimos pensar na pessoa que morreu sem sentir dores, mesmo que fique sempre alguma tristeza, mas sem ser já doloroso pensar nela. O luto acaba quando eu sou capaz de voltar a investir as minhas emoções na vida e nos vivos. Quando eu sou capaz de fazer isso, significa que superei o processo de luto e que estou capaz de seguir adiante. E era isto. Muito obrigado. Espero não tê-los maçado demasiado. Estou disponível agora para, se quiserem fazer algumas questões ou algumas perguntas. Obrigado, Padre Manel. Foi tão claro, sobretudo falar de um tema que todos vivemos, mas que muitas vezes não sabemos gerir na nossa vida, no nosso coração, esta diferença entre o intelectual e muitas vezes o emocional, não é? Mas como disse o Padre Manel Vera, estamos abertos agora ao diálogo. Se alguém quiser algum comentário, partilhar alguma situação, seja aquilo que entenderes, poderá fazê-lo agora livremente e com muita simplicidade.